Vamos partir para as promoções. Márcio, bom dia. Bom dia, Vanessa, tudo bem? 13º, férias, vira uma bagunça, a pessoa não está assim, acostumada com isso. E diz, esse dinheiro na minha conta, logo aqui, ups, cadê? Sumiu. Como fazer a gestão? Com a palavra economista, antes que seja tarde demais. Ô, Vanessa, essa colocação foi perfeita. Ops, cadê o dinheiro? Para muitos que não organizaram a sua vida financeira ano passado, em 2023, o 13º e as férias que caíram na conta dela em 2023, em dezembro de 2023, às vezes ela não viu, por quê? Cobriu o cheque especial. Apenas, e olhe lá. E olhe lá. Então, quando nós falamos desses salários adicionais, pode ser o início de uma nova vida financeira, de uma nova realidade financeira. Se a pessoa fizer o quê? Principalmente ter domínio sobre isso aqui, ó. Orçamento. Ter um orçamento. Isso é fundamental, Vanessa. Porque quando nós falamos de orçamento, a maioria das pessoas, dos trabalhadores, as famílias têm dificuldade de compreender e saber, na realidade, o quanto que é o orçamento familiar. Quanto custa aquele... Na realidade, não, nem isso, Vanessa. Começa antes, que é o quanto que eu ganho. Quanto que a nossa família ganha por mês? Tá, vamos então responder as questões em casa. Pega aí um papel, pode ser o guardanapo que está em cima da mesa, uma caneta, vai. Anota ali. Quanto todos ganham? Ganham o orçamento familiar. Porque vamos imaginar o seguinte, a Vanice é CLT, é registrada. Foi registrada na carteira de trabalho por R$5.000. Mas a Vanice vai ganhar R$5.000 todos os meses? Não. Mesmo comissionada, você tem que deixar uma fatia disso para os impostos, os tributos. Perfeito, mas a pessoa que ganha, por exemplo, o salário de 5.000, vai ter INSS, que vai ser descontado, FGTS, descontado do salário dela, imposto de renda, que é descontado do salário dela, se tem, às vezes, com participação no plano de saúde. Então, quanto que ela ganha realmente? O limpo é muito diferente do bruto. Exato, mas daí fiquei na cabeça, eu sou casado, eu e a minha esposa somos registrados com R$5.000, e na nossa cabeça ficou que é 10 mil. Mas com desconto, na realidade, às vezes o salário sai menos de R$8.000, o que a gente ganha limpo, líquido. Juntos. Só que na nossa cabeça é 10 mil, e nós temos um padrão de vida de 10 mil. Não, de 15 daí, a pessoa. E aí, Vanessa, aí começa o problema, porque eu estou tendo um padrão de vida acima do meu real orçamento. Aí eu tenho um gap de 2 mil. E esse 2 mil vai usando cheque especial, imagina isso em 12 meses. Então agora, em dezembro, o que a gente pode entender, Vanessa? O poder do orçamento. Nós temos que entender isso e utilizar agora, colocar isso no papel realmente, o quanto que nós ganhamos e o quanto que nós gastamos. Aí vem a ponta do orçamento. Então você ter esse equilíbrio. O quanto que eu ganho, menos, né, o que a gente gasta, né, o nosso custo de vida, você chega, por exemplo, ao equilíbrio. E aqui eu começo a visualizar o quê? Quanto a gente gasta, né? Qual que é o nosso consumo médio todos os meses? E aí eu começo a visualizar onde são os pontos que eu posso diminuir essa torneira. Onde que eu estou gastando mais? Onde que a nossa família está consumindo mais? Então eu vou pegar e vou tentar equilibrar esse orçamento. Tem pai que tem receio de abrir as contas para os filhos. Tem. Quanto se ganha, por exemplo. A sabedoria está em quê? Em esconder ou revelar absolutamente tudo? Tá aí em revelar. Você sabe quanto que custa um filho da classe média até os 22 anos? Criar um filho? Os estudos apontam que é mais de R$1 milhão. Um filho na classe média. Então, você tem que revelar. E é por isso que as crianças às vezes não dão valor. É birrentinha que quer tudo, porque não sabe o valor das coisas. Então, desde pequeno a gente tem que ensinar o valor das coisas. E quando nós falamos da questão do orçamento, o núcleo familiar todo tem que saber o quanto que custa aquela família. Porque as decisões são mais inteligentes. Porque ao ponto de tomar o seguinte, quando eu estou com um orçamento que está bagunçado, eu tenho duas sugestões, né? Eu tenho duas opções. A primeira é cortar gasto. Mas a vida está tão cara que é difícil cortar gastos. E principalmente a pessoa que é popular, então ela tem 5 rodadas de Amigo Secreto só esse mês? Aí diz lá, nossa, de 80 a 150 reais. E aí ela não encontra Soma. Quanto ou como desviar dos presentes, não dar presentes,
se endividar por presentes? Qual é o conselho do especialista? O conselho do especialista é o seguinte, que nesse Natal não dê presente, seja presente na vida das pessoas. Muitas pessoas querem comprar atenção com um presente. Se você quer, então, dar alguma coisa para a pessoa, não dê um presente, porque presente tem um valor agregado. Dê uma lembrancinha. Só para a pessoa falar, ó, lembrei de você. Escreva uma carta. Mas o que a gente mais vê, Dia das Mães, Dia dos Pais, as pessoas visitam o pai uma vez no ano, tiram uma selfie e postam no Instagram. E às vezes, naquele momento que está com o pai lá, pouco foi presente, pouco conversou, pouco abraçou. Então, um dos segredos para esse final do ano, e todo final de ano de Natal eu digo isso, para que dar presente? Seja presente na vida das pessoas. Mas todo mundo me dá presente, daí parece que eu tenho que retribuir. Não retribua, até que a pessoa acostume a também não dar. Não espere. Porque é o seguinte, é aí que tá. Márcio, mas eu quero presentear, eu quero... Beleza, então. Voltando para a questão do orçamento, o que você tem que fazer? Você tem que colocar um teto. Vou imaginar o seguinte, com 13º e férias agora no final do ano, você vai receber R$5.000. Então coloca o seguinte, de presente, quanto que eu vou gastar? No máximo 10% disso. Quantos presentes são? Divide e coloca assim, ó, é R$500 no total que eu vou presentear. Então, dentro desses R$500, você vai ter que escolher usar a criatividade para presentear esse pessoal. Porque o que acontece? A gente sai com dinheiro na rua, o que acontece? Dois toques, comprar isso, comprou, foi. Então, coloca um teto. O quanto que você vai gastar em presentes. Não é que seja proibido, mas coloque um teto, porque senão vai tudo para presentear os outros. E aí, você vai ser recíproco? Você vai receber na mesma proporção? Você deu... Já se funcionou com amigo secreto? Quem nunca? Aí os dois ferrados se abraçam. Quem nunca? Então, Vanice, o domínio por orçamento é importante. Mas, Márcio, não tem como economizar. Se não tem como economizar, a segunda opção qualquer, aumenta os seus ganhos. Aumenta a sua fonte de renda. Eu sempre falo assim, ó, quer ser próspero na vida? Um dos segredos para ser próspero na vida é nunca depender de uma única fonte de renda. Você tem que criar alternativas de ganhos. No mínimo 3. Vanice, o pessoal fala assim, estava tendo agora a discussão do 6x1, né, de mudar a escala de trabalho. Aí as pessoas falam assim, trabalhamos demais. Se você conhece alguém que foi para o Japão, para a Europa, para os Estados Unidos, quantas horas por dia eles trabalham lá? Ganham muito dinheiro, mas eles trabalham 16 horas. Agora imagine se você trabalhasse 16 horas aqui no Brasil. 7 dias por semana. 7 dias por semana. Quanto que você ganharia mais? E pode ser por um período, até você acertar. Até você equilibrar. Tem pessoas que são muito inteligentes que fazem Uber no caminho do trabalho, voltando. Que ele começa ali, faz 3 horas de Uber, faz uma renda extra. Final de semana, postos de gasolina, farmácias, empresas que têm plantão, precisam de caixas extras. Garçom, eu tenho um amigo que todas as férias deles, ele tinha na época no verão. E ele faz o quê? Vai curtir a praia? Não, ele vai trabalhar de garçom na praia. E ele não reclama, ele fala assim, Márcio, eu curto do mesmo jeito, só que eu ganho muito dinheiro. E com isso, todo o dinheiro que ele ganha nesse um mês de férias, ele aplica e já está com um patrimônio significativo. Então, alternativas tem. Mas o que a gente tem que entender? O poder de detalhar isso no orçamento. E aí, Vanessa, eu queria dar uma dica para as pessoas, porque quando a gente fala de orçamento, as pessoas falam, Márcio, mas como que eu coloco isso no papel? Então, tem alguns modelos que é Ctrl+C, Ctrl+V. Um dos modelos que é mais utilizado no mundo é o 50... 30, 20. O que é esse 50, 30, 20? 50% do que você ganha vai ser concentrado, então tudo que você ganha, para as despesas mais pesadas da sua família. Então, que é o grosso, a comida, né, aluguel, alimentação, para o grosso. Então, 50% do que você ganha é para custear a sua sobrevivência. 30%. 30% é para quê? Para você aproveitar as coisas boas da vida hoje. É lazer, é levar o filho no cinema, é poder viajar, visitar os parentes. Então, 30% é aproveitar as coisas boas da vida hoje. E os 20%? 20% é para a gente começar a investir, aplicar, ter uma reserva de emergência. Do que a gente ganha agora, nós temos que lembrar, começo do ano, material escolar, IPVA, IPTU. Você está preparado para isso? O carro que estraga. O carro que estraga. Não, mas eu pago o seguro. Mas tem o dinheiro para pagar a franquia? Muitas pessoas têm que fazer crédito para acionar o seguro porque não tem dinheiro para pagar a franquia do seguro. Então, esses 20% aqui é para você ganhar. Guarda 10% para um fundo de emergência, para as coisas que acontecem no nosso cotidiano. E os 10% aqui, Vanice, é para o nosso futuro. Para aposentadoria, começar a lembrar que o INSS está quebrado, que o INSS parou de significar
Instituto Nacional de Seguridade Social e hoje INSS significa isso nunca será o suficiente ou isso nunca será seu. Então a Corda no importância... pescoço. Segura aí o teu raciocínio, peraí. Vou lá pro ktv.com, os bastidores da notícia 24 horas. Um beijo pro meu paizinho, que também passou por apuros. Márcio, vamos lá. Economia burra. Faz uma lista aí do que a pessoa acha que tá arrasando, dizendo, Márcio, mas eu cortei. Você não sabe, eu cortei tal coisa. Agora, vou dar exemplo. Plano de saúde. Não causei plano de saúde. Aí pega e para de pagar o plano de saúde. E bem naquele momento que acontece, aparece a enfermidade. Um exemplo muito prático também. A gente tem uma certeza na vida que a gente vai morrer. Às vezes não preparar para aquele momento. E muitas famílias não se preparam para isso, morre um ente querido e para lidar com isso. Não tem onde cair. Não tem um plano familiar para fazer conta. Ou paga, fala assim, lá na frente, os meus filhos resolvem isso. E não, aí tem tudo no desequilíbrio. Seguros, quando a gente fala de seguros, né? Seguro de automóvel, a gente viu que o Rio Grande do Sul viveu a questão das chuvas, e agora nós passamos por chuvas intensas aqui no Paraná também. Os incêndios em fábricas. Incêndios que as pessoas não querem pagar. Um seguro de vida, que é importante que as pessoas têm que ter, colocar no orçamento um seguro de vida. Vanice, eu sempre pergunto assim, nas palestras que eu faço sobre educação financeira, se a sua família é unida. E aí todo mundo levanta a mão, que a família é unida. Aí eu faço um contraponto que faz o seguinte, você só descobre se a sua família é unida depois do inventário. Quando o pai e a mãe morrem, vira aquele brigueiro entre os irmãos. Por quê? Às vezes a família tinha patrimônio, tinha dinheiro aplicado, tinha casas, tinha propriedade rural, só que chegaram ao ponto de não ter dinheiro para pagar um inventário. E por que um seguro de vida é importante? Porque o seguro de vida não entra em inventário. Então é um dinheiro limpo que você pode pegar, utilizar aquele recurso para pagar o inventário e a questão patrimonial da família continua intacto. Então são medidas que as pessoas tendem a, por exemplo, seguro de automóvel, que risco, o tanto de risco que tem numa estrada, as pessoas falam, é custo, mas bate seu carro para você ver. Bate num carro de luxo para ver quanto que custa, às vezes um farol de uma Mercedes, e aí você estava errado e bateu. Às vezes tem que vender o carro para pagar o farol da Mercedes. Então são economias burras. Obrigada, Márcio. Eu que agradeço. Voltar, oxigenar nossa mente sempre. Volto sim. Obrigada mesmo. Obrigado, tá? Feliz Natal, próspero ano novo e um ano muito próspero financeiramente para todos. Deus é o Deus da abundância. Olha aí, uma economia burra é você ficar investindo em carro usado, antigo.